capítulo 23, do versículo 8 até o 17. Eu vou estar fazendo a leitura e peço aos irmãos que possam acompanhar silenciosamente. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe Bacebete, filho de Tagmoni, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi à caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acamparam no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor, e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida, de maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Amém. Ó Deus, queremos te louvar pela tua palavra, Senhor. Queremos te agradecer pelo privilégio de poder lê-la com liberdade, Senhor. Pai, nós pedimos a direção do teu Espírito Santo sobre a nossa vida nessa noite. Que o Senhor venha, Deus, falar ao nosso coração. Ó Deus, que aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, o Senhor me dê sabedoria, Pai, com as palavras, para que eu possa alcançar o coração da tua igreja. Deus, toma a vida dos teus filhos nesta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, repreenda todo espírito de perturbação, de contenda nesta hora. Tudo aquilo que vem em contrário, atrapalhar que a palavra do Senhor possa alcançar o coração da tua igreja, que o Senhor venha repreender nesta hora, em nome do Senhor Jesus, e que a palavra do Senhor, Deus, possa fluir e possa alcançar os corações, e possa cumprir o seu propósito nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia diz que as portas do inferno não haveriam de prevalecer contra a igreja. Então, meus amados, este é o principal motivo porque a igreja do Senhor subsiste ainda hoje e haverá de subsistir eternamente até o dia do Senhor Jesus. Mas, amados, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que a igreja, ela não sobrevive apenas de milagres, embora a própria Bíblia relate muitos desses milagres. Então, mas a igreja não está aqui só por causa de milagres. Em primeiro lugar, ela está porque é a promessa de Deus. Mas em segundo lugar, a igreja está até aqui porque no decorrer da história, Deus levantou homens e mulheres corajosos, homens e mulheres intrépidos, homens e mulheres que literalmente deram a sua vida em prol do Evangelho.
homens que morreram pelo Evangelho. É por isso, amados, que a igreja do Senhor está aqui hoje. E quando você vai no livro de Hebreus, capítulo 11, você vai ler um relato do que os homens e mulheres fizeram para que a palavra de Deus sobrevivesse e para que a palavra de Deus chegasse até mim e até você. Homens que foram cerrados pelo meio, que foram presos, que foram crucificados de cabeça para baixo, homens que foram mortos para que a palavra do Senhor subsistisse. Então, amados, esse texto que nós lemos aqui, o título do texto é Os Valentes de Davi. Foram homens, amados, que não se importaram com as suas vidas para defender o seu rei. Não porque ele fosse apenas rei, mas porque aquele povo sabia que Davi era um rei que foi colocado sobre eles por Deus. Então, amados, quando esses homens se submetem a Davi, quando esses homens colocam a sua vida a serviço de Davi, na realidade eles estavam colocando as suas vidas a serviço do reino. E a igreja do Senhor, meus amados, ela sempre careceu e vai carecer de homens e mulheres corajosos, de homens e mulheres abnegados, de homens e mulheres que têm a coragem, a hombridade, o altruísmo de abrir mão das suas vidas para que a palavra de Deus permaneça, para que a igreja de Deus permaneça e possa cumprir o seu papel de semear as boas novas do Senhor. Então, mas nós aprendemos com estes homens que eles são poucos. Infelizmente, amados, são poucos aqueles que se dispõem a fazer a obra do Senhor. São poucos aqueles que têm a coragem de colocar a sua vida a serviço do Senhor. Mas, amados, aqueles poucos fizeram coisas maravilhosas, coisas extraordinárias. E nesse texto que nós lemos, relata um pouco da coragem e da ousadia desses homens. No livro de 2 Samuel ainda, no capítulo 24, versículo 9, diz assim: deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam a espada, e em Judá eram 500.000 homens. Então, amados, nós vemos aqui que havia ali um exército de 1.300.000 homens. Mas no texto que nós lemos, uma grande parte desse exército fugiu, correu, e esses 3 homens prevaleceram. Esses 3 homens permaneceram, e na força e na graça do Senhor, através da vida desses homens, vários versículos que nós lemos aqui, diz que Deus efetuou grande livramento. Então, amados, o nosso desafio nesta noite é que nós possamos aprender com a coragem destes homens, e que Deus, nos nossos dias, possa levantar valentes em nosso meio, pessoas que tenham a coragem de entregar as suas vidas para defender a causa do Senhor. E o meu desejo, meu Deus, é que você e que eu estejamos entre estes homens que são considerados como valentes do Senhor. A primeira coisa, que nós aprendemos com estes homens é que eles não se intimidavam diante do inimigo. O verso 8 diz assim: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquimoni, o principal dos 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Amados, não é difícil eu e você entendermos que um homem não pode prevalecer contra 800. Não é difícil de entender isso, meus irmãos. Um exército de 800 soldados, um homem não pode prevalecer contra 800 soldados. Mas a Bíblia lhe diz mais. O livro de Juízes, capítulo 15, verso 15, diz assim: Sansão achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão, e a tomou, e feriu com ela 1000 homens. Amado, Josebe-Basebete conseguiu vencer 800 soldados, mas a Bíblia
Bíblia diz que Sansão conseguiu vencer 1000 homens. O que nós aprendemos com isso, amados? Que Deus, Ele não conta simplesmente com a nossa força. O que Deus quer, amados, é a nossa disposição. E o livramento será feito por Deus. É lógico, amados, que esse homem, José de Macebete, sabia que não era na sua força que ele poderia enfrentar 800 soldados, assim como Sansão também. Mas o que estava sobre esses homens, amados, era o poder de Deus. O que Deus precisa, meus amados, de nós, a resposta que Deus quer de nós, é que nós não sejamos tímidos, é que nós sejamos corajosos, mas não para fazer ou para proporcionar o livramento, mas que nós estejamos à disposição de Deus, para que através de nossas vidas Ele possa proporcionar o livramento. Foi, amados, pela graça e pela misericórdia de Deus que este homem conseguiu enfrentar e vencer 800 soldados inimigos. Mas, amados, esse homem não se intimidou diante da grandeza do exército adversário. E eu queria que você estivesse pensando hoje: qual é o exército que está te intimidando? Qual é o exército que está tirando a sua paz? Naquele tempo ali, o exército dos filisteus estava desafiando o povo de Deus, intimidando aquele povo, e esse homem, José de Macebete, se levanta e, com a graça de Deus, consegue derrotar 800 soldados. Então, meu amado, não há inimigo que possa com você, se você estiver debaixo da graça e do poder de Deus. Nem soldado e nem outra situação. O que intimida você, meu querido? São dificuldades financeiras? São problemas familiares? Você é acanhado, é medroso, é tímido? O que Deus quer, meu querido, é simplesmente que você se coloque à disposição dEle, que você tenha pelo menos a coragem de dizer: Senhor, eis-me aqui. É isso que Deus quer de mim e de você, porque nós haveremos de vencer na força e no poder de Deus. Quando nós olhamos, amados, para as nossas forças e para os adversários que se levantam, nós ficamos intimidados. Mas não é com a minha força, meu amado. Deus não quer contar com a sua força. Deus quer a sua disposição. O que Deus quer de nós é a disponibilidade, porque nós vencemos na força e no poder de Deus. E no livro de Efésios, capítulo 6, verso 10, diz isso: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós não lutamos, amado, com armas humanas. As nossas armas são espirituais em Deus. É por isso que nós podemos afirmar que tudo podemos sim naquele que nos fortalece. Mas Deus precisa, amados, que nós lancemos fora a timidez, que nós tenhamos a coragem de nos colocar diante de Deus e nos apresentarmos como instrumento para que Ele possa vencer as tantas e tantas batalhas que ainda serão travadas nessa terra enquanto nós estivermos aqui como igreja. Deus não precisa da sua força. Deus não haverá de contar com a sua força. O que Deus quer é que você se disponha a fazer a obra dele. José de Macebete não venceu 800 soldados na sua força, assim como Sansão também não venceu 1000 soldados na sua força. Foram homens que foram usados por Deus, mas que tiveram a coragem de se colocar diante de Deus para que fossem usados. E esse é o nosso primeiro desafio,
que você possa se colocar diante de Deus, para que você seja usado como instrumento de Deus. Uma segunda coisa que nós aprendemos, amado, está no verso 9 e 10. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Amados, a segunda característica que nós vemos desses valentes é que eles eram persistentes. Diz o texto aqui que o exército de Israel já havia se retirado, já havia fugido, mas esse homem, Eleazar, ali ele permaneceu, persistente, e ele foi contra os inimigos, e depois que a luta fora vencida, os filhos de Israel voltaram apenas para pegar os despojos daquele exército que fora derrotado. Amados, muitos de nós desistem com muita facilidade. Às vezes, nós até nos dispomos a andar, mas o primeiro obstáculo que surge, nós desistimos. Esta é a posição da maioria. A parte B do verso 9 diz: quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus. Mas nós temos que perseverar. Se nós quisermos conquistar, nós temos que perseverar. E ainda que muitos vão fugir, e ainda que venha o cansaço, diz o texto que ele estava tão cansado que a espada ficava presa na sua mão, mas ele persistia. Ele estava diante de um propósito, ele estava determinado, e com certeza, amados, ele sabia que a vitória viria em nome do Senhor. Por isso ele não desistiu, ainda que a maioria já havia fugido. Então, amados, nós precisamos ser persistentes. Você não conquista dando apenas 1 ou 2 passos. O inimigo não se intimida, ele se coloca na sua frente. Então você precisa perseverar, você precisa se esforçar. Você não está só. Talvez você pense que está só. Talvez Eleazar podia pensar que estava só, porque o povo já havia desistido. Mas ele tinha certeza, ele tinha convicção, ele tinha coragem. Por isso ele é considerado um dos valentes de Davi. O exército havia fugido, mas ele permaneceu, mas ele persistiu, e Deus o honrou. Depois que a batalha foi ganha, o povo voltou para pegar os despojos de guerra. Então, meu querido, Deus precisa de homens e mulheres persistentes. Talvez, meu amado, você verá as pessoas voltando para colher os despojos da guerra que você venceu com a graça de Deus. Talvez, meu irmão, a sua família espera que você seja aquele que vai persistir, aquele que vai continuar, e vai ser maravilhoso você poder ver a sua família transformada, ver a família colhendo os despojos que Deus conquistou através da sua vida. Que você possa sentir esse desejo do coração. Você não está só, meus amados. Quando nós falamos na semana passada sobre Elias, no livro de 1 Reis, capítulo 19, verso 18, Elias se reclamava de que estava só. Mas Deus disse para ele: você não está só, Elias. Eu reservei 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Então, meu irmão, você não está só. Ainda que muitos fujam, você não está só. Deus está com você. E Deus, amados, não vai permitir que você perca nenhuma guerra, porque nós lutamos as guerras do Senhor. Nós somos os instrumentos que Deus usa
para lutar as suas guerras. E certamente, aqueles que perseverarem com o Senhor haverão de conquistar. Deus diz para Josué, capítulo 1, verso 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. E Deus está dizendo para você hoje, meu irmão: ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Assim como fui com Eleazar, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. O que Deus quer de mim, de você, meu querido, é persistência. Deus quer que nós mantenhamos em posição de batalha para que Ele venha vencer através das nossas vidas. E esse é o segundo desafio que eu deixo para você, meu querido. Não sei qual a causa que você defende, mas não espere que Deus levante outros. Deus quer você. Não tenha medo, meu querido. Deus haverá de fortalecê-lo. Assim como Ele fortaleceu Eleazar, assim como Ele fortaleceu tantos outros homens, assim como Ele fortaleceu e encorajou Josué, Moisés e tantos outros homens, Deus também vai fortalecer você. Deus não muda. Deus, Ele é o mesmo. Mas nós não podemos desistir no meio da batalha. Nós temos que perseverar. A terceira coisa que nós aprendemos com esses homens é que eles cuidavam daquilo que era seu. Você tem que cuidar do que é seu. Aquilo que Deus te deu, você tem que cuidar, porque o inimigo pode levantar para tomar. O versículo 11 e 12 diz assim: depois dele, depois de Eleazar, depois de José de Basebete, depois dele Samar, filho de Agé, o Aranita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo, mais uma vez, fugia diante dos filisteus. Pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus. E mais uma vez, amados, e o Senhor efetuou grande livramento. Amados, Samar sabia que aquele terreno cheio de lentilhas, que é uma leguminosa, parece um pouco com aquele grão de bico, ali havia um terreno que tinha lentilhas, que era alimento. O inimigo queria tomar, mas este homem, Samar, ele se levanta, mesmo que aqueles que estavam do seu lado haviam fugido. Ele se levanta e se coloca no meio daquele campo, e nós vemos através da vida dele Deus efetuar grande livramento. Vemos nessa passagem a determinação de um homem, Samar. Ele viu que o inimigo queria roubar, queria tirar dele aquilo que o Senhor havia lhe dado. O inimigo queria tirar das suas mãos o seu campo de lentilhas, e ele o defendeu e não permitiu que o inimigo tirasse das suas mãos. Meus queridos, Deus nos deu uma família. Às vezes, acontecem coisas nas nossas vidas e nós pensamos que é normal. Deus te deu filhos, Deus te deu esposa, te deu marido, te deu pais. Não é normal, amado, que o inimigo venha e roube o seu filho através da droga. Não é normal. Deus não te deu filho para drogas. Deus não te deu filhos para prostituição. Deus não te deu filhos para o mundo. Deus te deu filhos para você amar, cuidar e para você apresentar esses filhos para eles. Mas nós não podemos aceitar que o inimigo venha e tire o que é nosso. Deus não te deu uma esposa para o inimigo tomar. Deus não te deu um marido para o inimigo tomar. Mas você precisa lutar por aquilo que é seu. A família, amados, foi algo que Deus nos deu. Se tem algo que Deus preserva, que Deus honra, que Deus ama, é família. Foi Deus que juntou um homem e uma mulher e disse para eles crescer e multiplicar. Então, amados, Deus nos deu família para ser bênção. E Deus disse isso para Abraão, Gênesis 2, 12, 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei
ti serão benditas todas as famílias da terra. A sua família, meu irmão, não pode ser maldição. A sua família tem que ser bênção. Esse homem se levanta, coloca no meio do campo e luta com muitos adversários para preservar o que era seu. Deus havia dado esse campo de lentilhas para o povo de Israel, e agora os filisteus queriam tomar, e o povo fugiu. Mas esse homem se coloca no meio daquele campo, e mais uma vez nós vemos que através dele Deus efetuou grande livramento, e o Senhor efetuou grande livramento. Então, meu irmão, você tem que lutar por aquilo que é seu. Aquilo que Deus te deu não é normal o inimigo tomar. É anormal. Mas o inimigo toma, meus queridos. Porque às vezes nós não lutamos. Às vezes nós não temos a coragem necessária para enfrentar o inimigo. Mas Deus quer que nós tenhamos coragem. Deus quer que nós venhamos a cuidar daquilo que Ele nos deu. E a família foi Deus quem nos deu. Você precisa lutar pela sua família. Há uma promessa que a família é bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas nós temos que lutar para que a nossa família seja bênção. Nós temos que instruir, que educar os nossos filhos na palavra do Senhor. Nós temos que gastar tempo com eles. Nós temos que saber dizer não para eles quando for necessário. Você tem que cuidar da sua família. Não é a escola, não é a igreja, é você. Não adianta você abrir mão dos seus filhos pensando que a igreja vai cuidar, que a escola vai cuidar, porque não vai. E você vai perder os seus filhos e você vai achar que é normal. Mas a Bíblia diz que não é normal. A Bíblia diz que os filhos são presentes do Senhor. A Bíblia diz que foi Deus quem nos deu uma esposa, foi Deus quem te deu um marido. Não é normal o inimigo tirar das suas mãos. Mas você precisa ter a coragem de defender aquilo que é seu. A Bíblia diz, amados, que Deus havia dado para o povo uma terra que mana leite e mel. Mas Josué teve que conquistá-la com espada. O povo chegou lá e todo mundo saiu correndo, assentou na terra a usufruir das benesses da terra. Não foi assim. Eles tiveram que conquistar, tiveram que derrotar exércitos inimigos para entrar naquela terra. A família é bênção, amado, mas você tem que conquistar a sua família. Você tem que defender a sua família. Você tem que lutar por aquilo que é seu. E se a vida for grande, amados, Deus tem uma promessa de